Capítulo 65, Julgando um livro pela capa. No Grifão Branco, como em todas as 6 grandes academias, estudantes de diferentes anos não tinham espaços em comum para evitar que os mais velhos e mais fortes embaçassem seus juniores. Esse feito foi conseguido simplesmente com a realização de cada ano acadêmico em um único andar. No térreo do castelo, havia a área de boas-vindas para os visitantes e a secretaria, onde os funcionários cuidavam da papelada da academia. O primeiro andar acomodava o primeiro ano da academia, o segundo andar o segundo e assim por diante. Acima do 5º andar, havia os aposentos da equipe e seus laboratórios pessoais, mas a maior parte do espaço era anotada no mapa como vazia ou destinada a departamentos sem descrição específica. Lid suspeitava que todos os negócios particulares da academia, como os cursos de treinamento das especializações ocultas, acontecessem lá. Naquele momento, pensou, enquanto olhava um mapa do castelo com soluçpedia, Lid não estava se perguntando sobre os mistérios da academia, mas estava amaldiçoando seu design defeituoso. Droga! Não é de admirar que os professores sempre se movam com os passos de dobra. Eu não percebi isso a princípio, mas mesmo um único andar é como uma cidade pequena, muito maior que toda a vila de Lutia. O salão do prêmio está bem longe do hospital. Levarei pelo menos 10 minutos para alcançá-lo e muito mais para retornar aos meus apartamentos. Eu não tinha planejado fazer tanto cardio. Estou cansado, as únicas coisas que quero fazer são dormir e comer. O único revestimento de prata nessa situação é que todo mundo está sofrendo o mesmo destino. Depois do gongo, o professor Vastor partiu sozinho, deixando-nos presos na enfermaria. Com tudo o que aconteceu durante seu primeiro dia, a carga psicológica na mente de Lita era enorme. Enfrentar os valentões, segurando-se para usar a magia verdadeira, sendo forçado a tolerar tantos idiotas sem chutá-los, era algo que ele não estava mais acostumado. Desde o seu renascimento, ele sempre mantinha as interações humanas no mínimo. Agora ele estava constantemente em alerta, não podia baixar a guarda por um segundo, a cédula sempre à mão. Mal podia esperar para trancar a porta e finalmente ter um pouco de paz e sossego. Eu não sei se algum dia poderemos usar os passos de dobra aqui, Solos ponderou. Mas por que exatamente não estamos flutuando, voando ou algo assim? Não há regra contra o uso de magia dentro da academia, exceto se usado para prejudicar ou assediar outras pessoas. Lid congelou no local, de cara pálida por causa de sua própria estupidez. Ou estou cansado demais para pensar com clareza, ou você é definitivamente mais esperto do que eu. Eu te amo, Solos, Lid pensou. Eu te amo mais, ela respondeu. Lid fingiu lançar um feitiço de voo pessoal e depois se afastou, furando as costas no teto. A viagem de 10 minutos se tornou um voo de 1 minuto em velocidade baixa. Lid não podia se arriscar a bater contra outra pessoa. Durante esse tempo, Lid contemplou como ter um relacionamento simbiótico havia mudado sua vida. Ele não estava pensando em Solos tendo uma visão de 360, sua dimensão de bolso ou qualquer uma de suas capacidades. O que nunca deixou de surpreendê-lo foi como ele se acostumou a pensar em si mesmo como nós em vez de em seus próprios pensamentos. Apesar do terror que ela havia causado em seu coração após o primeiro encontro, Solos estava agora mais perto dele do que de suas irmãs. Eles compartilharam até seus sonhos, enquanto ele dormia. Quando ele chegou, o salão do prêmio foi uma decepção completa. Lid imaginou como uma biblioteca, mas cheio de tesouros mágicos, com as prateleiras ocupadas por itens e suas descrições. Ele pensara em navegar por eles, pedindo ajuda aos funcionários de tempos em tempos, mas a realidade implorava para diferir. Espremido entre um mago de batalha e os salões de treinamento dos magos de guerra havia algo que se assemelhava a um caixa eletrônico. Na tela piscando, havia a imagem piscando de uma palma aberta, então Lid seguiu as instruções infalíveis, enviando mana para ela. A tela ficou brilhante, fazendo um holograma 3D de um funcionário aparecer. Era uma mulher gordinha na casa dos 30, com o rosto cansado que fazia vergonha de Lid. Os olhos dela focaram no rosto dele. Lid podia vê-la brincando com algum tipo de cristal. Você é Lid de Lutia, certo?
O cristal nas mãos dela projetava uma imagem detalhada das feições faciais dele. Lita sentiu. Tem alguém aí. Alguém está forçando você a gastar seus pontos. Não, Lita era cínico e paranoico, mas ficou surpreso com quão ruins as academias tinham que ser, para impor esse protocolo. A mulher pressionou outro cristal, e uma bolha de luz envolveu Lita. Você está em uma zona segura. Ninguém pode nos ver ou ouvir agora. Você precisa de ajuda? Posso enviar um guarda em um segundo com passos de dobra. Tem certeza de que está tudo bem? Sim, eu estou bem. Obrigado por sua gentileza. 1000 pontos no seu primeiro dia. A mulher parecia sinceramente espantada. Garoto, você é magnífico, fique à vontade para conferir nosso inventário. Na tela, apareceu algo semelhante a uma página da web, pela qual ele poderia navegar usando mana. Os preços dos itens dimensionais variaram de 100 a mais de 300 pontos. Os anéis mágicos de armazenamento custaram 100 pontos por camada. Também havia armas disponíveis, mas Lee nunca possuía uma verdadeira. Seu treinamento, de volta à terra, fazia uso apenas de espadas, facas e lanças de madeira. O saldo era completamente diferente. Sem um treinamento adequado, seriam inúteis contra um oponente habilidoso. Poções eram os objetos mais baratos, custando 10 pontos cada. O item mais caro foi o uniforme, custando 5.000 pontos. Isso permitiria que Lito mantivesse mesmo depois de concluir seus estudos, e mudaria para algo menos chamativo. Infelizmente, não havia relógio de pulso ou bolso disponível. Ele comprou o amuleto dimensional mais barato, 80p, um anel mágico de armazenamento para cada um dos 3 primeiros níveis, 600p, e uma poção de aprimoramento físico de cada tipo, 30p. Lita agora tinha tudo o que precisava para mascarar o uso da verdadeira magia e solos. O funcionário enviou-lhe os itens via passos de dobra, um de cada vez, pedindo-lhe para imprimir mana na frente dela, por razões de segurança. Até as poções não eram exceção. No caminho de volta, ele parou na cantina. Era muito cedo para o jantar, mas ele precisava desesperadamente de comida caseira, então guardou uma xícara de chocolate quente e alguns doces antes de voltar para o quarto. Os livros ainda não haviam sido entregues, para que ele pudesse finalmente relaxar e contemplar suas compras. A primeira coisa que ele fez foi usar a velocidade, força e poções de endurecimento da pele, comparando seus efeitos com a magia de fusão. Depois de enchê-los novamente com água colorida, tudo que ele tinha a fazer era fingir beber um deles para poder ativar a magia de fusão sem levantar suspeitas, desde que ele mantivesse os efeitos semelhantes. Somente quando ele foi ao banheiro, ele percebeu o tamanho do seu quarto. Era muito semelhante a um apartamento de um quarto, com cerca de 50 metros. Tinha uma cama de casal no canto superior direito, seu baú estava na frente da cama. Alguns metros à esquerda, contra a parede, havia um guarda-roupa de madeira. Na parede esquerda, havia uma mesa de madeira e uma cadeira para seus estudos, com 2 estantes vazias montadas sobre ela. Com os móveis à parte, a sala estava vazia, fazendo parecer ainda maior. Uma porta interna levava ao maior banheiro que ele já vira, ocupando mais de 1/3 da sala. Havia um banheiro de verdade e uma pia na frente de um espelho, ambos com água corrente. Lita estava à beira das lágrimas, depois de todos esses anos, quase se resignar a fazer xixi no vento e cocô em um buraco no chão. Mesmo na casa do Conde Lark, o melhor que ele conseguia era um pênico. Pensou-se que a maior parte do espaço era ocupada por uma banheira grande o suficiente para acomodar confortavelmente 4 pessoas. Sou eu, ou quem projetou este quarto tem uma mente suja? Primeiro a cama de casal e agora isso. Lee pensou. Faz sentido, considerando que eles estão acumulando adolescentes sem controle dos pais. Lembra do feitiço que Nana nos deu antes de ir para o Relâmpago Grifon? Solos apontou. Na verdade, eu quase me esqueci. Mas, vendo quão rápido Tista e Rena se desenvolveram, mesmo aos 12 anos, não deve ter sido difícil para Nana encontrar um parceiro. Sou alto para minha idade, mas ainda sem pelos e mais baixo que a maioria dos meus colegas de classe.
Sem mencionar que, mesmo a ideia de tocar uma criança me faz querer vomitar. Lita então tomou o despejo mais magnífico e confortável desde seu renascimento. Aquele momento sozinho fez com que todas as dificuldades que ele experimentou desde que entrou na academia desaparecessem como um pesadelo. Depois disso, ele tomou um longo banho quente, ou pelo menos esse era o plano. Ele mal tinha mergulhado o corpo e ensaboado quando alguém bateu à sua porta. Eu sabia. Essa deveria ser a quarta lei da termodinâmica. Sempre que um corpo e sabão se encontram, uma confusão chega. Furioso, com um aceno da mão, ele usou a magia da água para remover a maior parte da água e sabão do corpo, tirando o uniforme da dimensão do bolso, como se nunca tivesse se despido. Como previsto, um funcionário veio entregar a ele todos os livros necessários para o 4º ano de academia. Percebendo o seno franzido e o cabelo molhado, o funcionário adivinhou o que havia acontecido e saiu depois de fazer Lita assinar seu registro. Depois de um banho e outra ligação para casa, Lita foi jantar. Ele estava prestes a consumir um delicioso pisca-pisca quando algo inesperado aconteceu. Sua perfeita solidão foi interrompida por 3 indivíduos conhecidos que se aproximavam de sua mesa. Litos parou antes que eles pudessem se sentar. Desculpe, mas temos um ditado na minha aldeia. A melhor maneira de desfrutar de um pisca-pisca requer apenas 2 convidados. Eu e o pisca-pisca não queríamos compartilhar, só queríamos sentar aqui, com você, Urial disse. Realmente? Lit tricotou as sobrancelhas. Você não tem medo das consequências de se associar a um pária? Urial riu da ideia, atraindo todos os olhos na cantina. A única coisa que os outros sabiam era que os 4 pertenciam à mesma especialização. Esperando uma luta começar, a sala ficou em silêncio. O que há para ter medo? Meu pai é um arquimago, ele pode acabar com a maioria desses caras com um estalo de dedo. Além disso, magos poderosos devem ficar juntos sim. E o frasco de vidro que você jogou para mim esta manhã? Ou o lenço sujo com o qual ela me bateu na cabeça? Lit disse enquanto apontava para Fria, que ficou vermelho de vergonha. Como você sabe disso? Eu estava bem atrás de você, eu sou tão perceptível. Admito que começamos com o pé errado, mas não há razão para não sermos amigos. Urial disse como uma atitude confiante e carismática. Amigos. Lit se levantou, a plateia até parou de mastigar, tentando escutar a conversa. Esse é o filho de um arquimago. Acho que ele não teme o fim do covarde e espero que eles se matem. Esses foram alguns dos comentários que Lit e Solos conseguiram perceber. Se você estivesse no meu lugar, realmente seria amigo de alguém que o maltratou primeiro, apenas para ser amigável quando ele descobrir seu talento. Meu palpite é que não. Vocês todos deveriam ter sido mais espertos e não ter julgado um livro apenas pela capa. Para minha sorte, você revelou sua verdadeira natureza, para não comprar seu belo ato. Eu admito, eu estava errado e peço desculpas por isso. Urial era implacável, Lit tinha que dar isso a ele. Você pode não gostar de nós, mas tente ser mais pragmático. Se eles o virem conosco, sua vida será muito mais fácil. Levado, Lit respondeu. Mas agora, eu não sinto vontade de fazer amigos, talvez outra hora. Ele estendeu a mão para Urial, que rapidamente apertou. Obrigado por não me ameaçar com o poder do seu pai. Muito apreciado, teria funcionado. Urial perguntou com um sorriso. Não, eu chamaria seu blefe. Nem você nem nenhum arquimago me parecem alguém tão mesquinho e míope, de fazer de um inimigo uma academia inteira por algo tão trivial. Urial aceitou o elogio e se afastou, seguido de perto por Fria. Kila ficou para trás, encarando Lit com seus grandes olhos de cachorrinho. Desculpe por não ajudar você esta manhã, mas eu estava com muito medo de me dar mal também, ela disse em tom baixo. Eles não são bandidos, acho que merecem uma segunda chance. Eles foram muito legais comigo. Lit rosnou, fechando o rosto para o dela de uma maneira ameaçadora, mas sua voz era realmente calma e carinhosa. Ouça bem, coisas curtas. Nunca confie nas pessoas apenas por causa de algumas palavras ou presentes baratos. Para eles, nosso talento é apenas uma ferramenta, eles não nos consideram iguais.
As pessoas sempre serão gentis e amigáveis até você servir ao seu propósito, mas, no primeiro erro, elas o jogam como lixo. Atenha-se aos dois, mas não deixe que eles o usem. E agora vá, antes que alguém pense que somos amigos. Ou você vai jantar também ou fica longe de mim. Lit gritou a última palavra para os outros ouvirem. Aos olhos dele, Kila estava destinada a acabar como Nana, a menos que ela conseguisse entender e abandonar sua ingenuidade infantil. Finalmente sozinho, Lit sentou-se e começou a devorar o jantar. Vocês vão ver seus bastardos. É apenas uma questão de tempo até que essa jovem cobra de Lutia se torne um dragão e engula você. Capítulo 66, Erro de julgamento. No dia seguinte, após o café da manhã, Lit percebeu que as pessoas estavam olhando para ele com olhos atônitos. Ele não tinha ideia se dependia do novo conjunto de anéis e do amuleto à vista, por cima da camisa. Afinal, apenas o usuário conhecia sua qualidade. Outra possibilidade era que as notícias da classe de curandeiros começassem a se espalhar. De qualquer maneira, ele não se importava. Lit apenas assinou com a mão para aqueles que o encaravam por muito tempo, dando-lhes o dedo e forçando-os a se virar. A primeira lição seria com o professor Trask novamente, desta vez na sala de treinamento da teoria de combate mágico. Enquanto todo mundo estava a pé, verificando o mapa de tempos em tempos, Lit voava direto para o destino, chegando alguns minutos antes. Ele passou esse tempo com Solus, revisando todos os planos de contingência que haviam preparado contra o efeito estúpido do professor Nalear. Graças a Soluspedia, ele não precisava ler e memorizar o que era necessário para qualquer lição, mas ainda precisava praticar os sotaques e os sinais das mãos. Saber não é mesmo o que fazer. Mesmo assim, Soluspedia lhe dera muito tempo livre, em comparação com seus colegas, e ele usara esse tempo para se preparar para o pior. Lit não tinha ideia se seu novo corpo era muito pior do que o antigo contra hormônios, ou se seu problema era psicológico. Talvez ele estivesse tão acostumado a fortes sentimentos positivos, que a primeira queda inesperada o pegou desprevenido. Todas as coisas boas que aconteceram em sua vida, ele as obteve através de esforço e trabalho duro. Ele não estava acostumado que as coisas corressem bem só por causa da sorte. Lit precisava de anos de constante cuidado e carinho, antes de aceitar que sua nova família era composta por pessoas boas. E agora, do nada, ele tinha sentimentos tão fortes por um completo estranho, que só de pensar nela, o faria se sentir todo quente e confuso por dentro. Se apenas a ideia de olhar naqueles olhos, verde claro como uma floresta luxuriante durante a primavera, sob o sol do meio-dia, me deixa fraco nos joelhos e seca a boca, estou morrendo de medo do que a coisa real poderia fazer. Lit pensou. Sim, concordou Solus e zombou. Está apenas piorando, você está a apenas algumas rimas ruins para escrever um poema para ela. Sim, Lit suspirou interiormente. O bom é que, a menos que eu pense nela, sou capaz de ser o meu eu habitual. Devo evitar me tornar um tolo divagante se ela chegar perto de mim. Solus, estou dependendo de você, caso ela acerte o ventilador. Faça o seu pior. A sala de treinamento era ainda maior que a cantina. O espaço lá dentro estava completamente vazio, exceto por anéis circulares com um diâmetro de 10 metros, espaçados uniformemente entre eles e espalhados por toda a sala. A linha de pensamento de Lit foi interrompida apenas quando viu o professor Trask chegar, seguido pelo diretor Linjus. Depois que todos os alunos chegaram, Linjus os fez se sentar no chão. Ele tinha algo a dizer. Se algum de vocês está se perguntando por que Ladestia, Ladvark e Ladkar não assistiram a nenhuma das aulas de ontem, a resposta é que eles estavam ocupados arrumando suas coisas. Na verdade, eles foram desonrosamente expulsos desta academia. Os terríveis eventos que ocorreram ontem foram adicionados aos seus arquivos pessoais. Eles podem se inscrever em outras academias, mas duvido que alguém lhes dê uma admissão de liberdade condicional. Não estou lhe dizendo isso porque quero ameaçá-lo. Eu só quero que você perceba que suas ações têm consequências. A vida não é um jogo, não há como acabar. Mais importante, quero que você reflita sobre a sociedade em que deseja viver.
Alguém sabe que, apesar de no início de cada ano 6 em cada 10 estudantes pertencerem às grandes famílias nobres, 7 em cada 10 que conseguem se formar são apenas plebeus, comerciantes e pequenos nobres? E por que isto? Porque enquanto os nobres perdem seu tempo perseguindo os outros, pensando que o sobrenome deles sempre resolverá todos os problemas, os outros trabalham duro, sabendo quão importante é a magia. Eles não têm o luxo de uma segunda chance. Se um nobre falha, ele simplesmente volta à sua bela mansão, toda a sua vida ainda está planejada para ele. Aqueles que obtêm sucesso têm muito a perder e sua motivação os mantém concentrados. Na maioria das vezes, grande parte dessa motivação é vingança. Você percebe quantos magos destruíram famílias nobres inteiras por causa de rancores passados. Você realmente quer viver em um mundo em que os plebeus tremem de medo dos nobres, enquanto os nobres, por sua vez, temem os magos? É por causa dessa moral falha que nosso reino está lentamente se transformando em caos. As regras da academia não apenas protegem os plebeus de você, mas também os protegem dos magos de amanhã. Pode dar certo, é tudo divertido, até encontrar alguém mais forte que você. Então, torna-se um pesadelo, onde você pode perder tudo por um capricho do seu melhor. A lei é um escudo para defender os fracos, não uma espada para ameaçar a vida dos outros. Espero que todos vocês tomem minhas palavras no coração. Obrigado pelo seu tempo. Assim que o diretor saiu da sala, o ar se encheu de comentários sobre as notícias. Fazia anos desde a última vez que alguém conseguiu ser expulso, e isso só aconteceu porque um professor testemunhou os eventos. Era fácil prever para onde a discussão estava indo, então Lita tirou a cédula e levantou-se perto do professor Trask. Ele havia ingressado na academia há pouco mais de 24 horas atrás, e toda aquela rotina de olhares maldosos já o havia entediado até a morte. Trask não perdeu nada disso. Ainda culpando a vítima, nosso diretor é realmente um cara legal. Ele realmente acredita em vocês. Quanto a mim, acredito que os humanos são arrogantes e egocêntricos demais para ter qualquer conceito de dor fora do seu. As pessoas só conseguem simpatizar com coisas que experimentaram com força suficiente para se machucar. Foi por isso que aceitei este emprego. O contraste entre o rosto bonito do professor Trask e o sorriso cruel que ele fez, conseguiu torná-lo ainda mais assustador. Entre suas ameaças veladas e os sorrisos, o professor realmente parece um psicopata completo. Duvido que ele receba muitas cartas de amor das alunas. A Rumpsolos objetou. O pote chamando a chaleira de bully. É o mesmo rosto que você faz quase todos os minutos do dia. Eu realmente tenho uma expressão tão perturbadora. Lid ficou pasmo. Merda, Sherlock. Agora, deixe-me explicar a lição de hoje. Professor Trask continuou. Esses anéis são especiais. Uma vez ativados, eles se tornam uma gaiola fechada, nada pode entrar ou sair. Eu também posso modificar sua estrutura interna como achar melhor com alguns movimentos dos dedos. O pavimento subiu em diferentes seções do anel mais próximo, formando primeiro um pequeno corredor, depois uma escada e, finalmente, um caminho em forma de L. Vocês vão entrar neste anel, em pares. Prepararei para vocês diferentes cenários, e em cada um haverá um agressor e uma vítima. O agressor pode usar a primeira mágica ou uma faca como esta. Trask mostrou a eles um pedaço de metal sem corte que mal podia passar por uma cunha. A vítima só pode usar a primeira mágica para autodefesa. O cenário termina assim que um dos dois recebe um golpe direto. Vendo um pouco de entusiasmo em alguns alunos, ele decidiu deixar as coisas mais claras. Eu sei o que você está pensando, mas não é o que parece. Essa sala é para treinar, não para lutar. Isso significa que mesmo vencer todos os cenários, não importa como vítima ou agressor, não dará necessariamente a você nenhum argumento. Você está aqui para aprender a lidar com situações difíceis. O que realmente importa não é o resultado, mas o que você aprende com a experiência. Há muitos de vocês, então usaremos 2 anéis simultaneamente. Não se preocupe, não vai demorar muito. Esta é uma simulação da vida real, não uma história de bardo.
Cada tentativa dura cerca de 5 segundos, se você realmente levar as coisas devagar. Temos muito tempo. Para seguir os desejos do diretor, eu dividi em pares compostos por um plebeu e um nobre. Vamos fazer algumas rodadas de aquecimento, para ter uma ideia. Senhor mais procurador aqui, acaba de se voluntariar. Quem mais? Não vendo mão levantada, ele escolheu um aluno aleatório. Solos, já que tenho problemas de controle de impulso, limite minha produção ao primeiro nível mágico entendido. Na primeira rodada, Lid foi a vítima, enquanto o agressor era uma garota de 15 anos com cabelos ruivos encaracolados na altura dos ombros. Apesar de ser pelo menos 5 centímetros mais alta que Lid, ela não confiava em suas habilidades físicas, então decidiu usar a magia. Quando Lid viu que ela estava realmente realizando sinais de mão para a primeira mágica, ele fez 2 feitiços. O primeiro fez uma espessa camada de gelo aparecer sob seus pés, enquanto o segundo foi um golpe de vento, o equivalente a um empurrão. Quando ela tentou mudar seu peso para resistir ao impulso, ela escorregou, caindo de cabeça primeiro. Trask começou a rir dele. A luta durou apenas 2 segundos. Me desculpe, eu realmente sinto, ele disse enquanto a ajudava a se levantar, curando o nariz quebrado. Eu esqueci completamente que ele é um ex-conjurador silencioso perfeito, que ganhava a vida caçando desde os 4 anos, enquanto você levava uma vida mimada, compondo poemas. Não havia malícia do meu lado, deuses são minhas testemunhas. Ninguém acreditou em uma única palavra que ele estava dizendo. Brincadeiras à parte, isso foi terrível do seu lado, ele disse para Lid. Vamos ver se o problema é você ou seu oponente. Quem é capaz de, pelo menos, um lançamento triplo silencioso? Poucas mãos foram levantadas. Ok, entre vocês, quem recebeu treinamento militar? Entre os restantes, Trask escolheu o maior cara que conseguiu encontrar. Era um garoto de 15 anos, com 1,77 metros de altura e pesando pelo menos 80 kg. Seu corpo musculoso lembrava o de um fuzileiro naval. Assim que Trask os deixou começar, Lid jogou a faca em sua vítima, guiando e acelerando-a com uma lasca de magia do ar. O aluno se esquivou facilmente, mas sem ter nenhuma experiência real de combate. Ele manteve os olhos na faca até que ela colidiu com a barreira amarela translúcida que envolvia o anel. Quando ele olhou para Lid, ele já estava na sua frente. A mão direita de Lid liberou uma luz ofuscante com a mesma intensidade de várias câmeras piscando juntas, enquanto a esquerda segurava uma pequena faca de gelo, apontada para a garganta da vítima. Ok, pare. Trask apareceu entre eles, agarrando Lid pelo pulso. Mais uma vez, a batalha terminou 1 segundo após o seu início. Garoto, não me lembro de gaguejar. Seu desempenho é um exemplo perfeito do que você não precisa fazer. Saia do ringue. Menos 20 pontos para você, e é porque isso foi apenas um aquecimento. Da próxima vez você fizer isso, será muito pior. Continua no próximo